Vamos agora falar justamente sobre margem equatorial. Nos últimos meses, observamos uma série de entraves em torno da autorização para pesquisas na margem do Amapá, dificultando assim o processo da discussão deste tema. Para debater mais este assunto, converso agora com Márcio Bittar, senador pelo Partido União e um dos defensores da liberação da margem para a exploração. Um ótimo dia, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado por ceder parte do seu tempo a conversar com nossa audiência. Eu que agradeço a você e a CNN por essa oportunidade. Estou à sua disposição. Márcio, o que trava essas discussões? Estamos há meses falando sobre os relatórios, sobre o entrave justamente na autorização ambiental para que pesquisas sejam feitas na região. No final das contas, o que está travando essa discussão? Pois não. A ministra Marina Silva é a maior lobista de ONGs e de interesses econômicos internacionais que contrariam o interesse brasileiro, o interesse nacional. A ministra Marina e a sua turma, um pacote que mistura o governo federal, o PT, porque essas ONGs todas são milhares de pessoas que são cabos eleitorais da esquerda em época de campanha, trabalham para travar a economia brasileira. Quando você fala de Amazônia, nós estamos falando de mais da metade do Brasil. E essa questão do petróleo na margem equatorial é um exemplo. Embora seja um grande exemplo, mas não é o único. Você mencionou agora há pouco, estava assistindo a CNN, falando sobre o Macron, uma visita dele no passado com o Putin. Mas o Macron, quando esteve no Brasil, foi recebido com pompa e circunstância pelo Lula e pela Marina no interior da Amazônia, e o objetivo daquele sujeito, aqui e na Amazônia, era ressuscitar o índio Raoni, que entregou a eles um documento se dizendo, abre aspas, em nome da comunidade indígena, contra a Ferrogrãos no nosso país. Ora, o Macron, ao fazer isso, estava preocupado com a questão ambiental no Brasil? Evidente que não. Ele estava ali defendendo o agronegócio francês, que precisa de proteções imensas para travar o nosso produto entrar na Europa Ocidental. Simples assim. Quando travam a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, estão mantendo na pobreza uma parte imensa do Brasil. O Aldo Rebelo faz uma conta muito lógica, que passa daquilo que a Guiana explora, a quantidade de barril de petróleo que ela está tirando, o potencial que tem o Brasil. Isso daria ao nosso país, e portanto estamos perdendo, algo em torno de 100 bilhões de reais por ano. Isso mudaria a face econômica, por exemplo, do Pará ao Rio Grande do Norte. Isso muda o Brasil. Agora, em nome de quê? Em nome de pressão externa. Por exemplo, a Inglaterra acabou de anunciar recentemente 100 novas explorações de petróleo no país dela, na Grã-Bretanha. E, inclusive, empresas inglesas estão explorando lá na Guiana, norte-americana também. Então, vou repetir, a ministra Marina se tornou ao longo de décadas a maior lobista de ONGs e de interesses econômicos internacionais que solaparam o interesse brasileiro. Não é novidade, eu posso afirmar, o Brasil, infelizmente, não tem mais controle sobre a Amazônia brasileira, que é mais da metade do Brasil. E a responsabilidade, não apenas dela, mas acima de tudo dela e deste governo, é porque são cúmplices. Se eu fizesse o que a Marina faz, eu estava preso. Eu vou rememorar. A Marina, quando foi ministra, a Marina só não teve poder no Brasil quando o Bolsonaro governou. Fora isso, ela sempre teve poder. Lá atrás, como ministra, outras vezes no Fernando Henrique Cardoso, a influência dela. Mas vamos lá. Ela, ministra, ajuda a criar o Fundo Amazônia. Ela, ministra, ajuda a captar o recurso da Noruega. E vamos lembrar, a Noruega vive de petróleo e gás. Inclusive, é o primeiro país do planeta que autorizou a exploração de minério no fundo do oceano. Pois bem, então a Noruega, que não tem lição para dar ao Brasil, que financia quase 100% do Fundo da Amazônia, e ONGs ligadas à ministra Marina Silva recebem parte desse recurso. Imagina se fosse um de nós. Você cria um fundo, capta o recurso e ONGs ligadas a você, ligadas ao Capobianco, que é o número 1 dela dentro do Ministério, captam recursos disso. Isso não é imoral?
Isso pode ser até legal, mas no mínimo é imoral. Então, ela é uma lobista de interesses externos que contrariam o interesse nacional. Vou te dar outro exemplo. Ainda ontem, ela com o vice-presidente Alckmin, dizendo lá da COP que vai acontecer no Brasil, que é outra enganação. O Brasil vai gastar dinheiro caríssimo nosso e não vai dar em nada, porque a China comunista nunca obedeceu o COP. Os Estados Unidos agora não, assim que o Donald Trump tomou posse, anunciou oficialmente a retirada do Acordo de Paris. Então, nós vamos gastar 6, 7 bilhões de reais brasileiros na COP para não dar em nada. Só vem países europeus para deixar tarefa para o Brasil fazer, quando nós temos leis ambientais draconianas que eles nem sabem que existem. Mas vamos te dar um exemplo. Eu saí agora há pouco de uma viagem no interior da Amazônia, lá no Acre, estado natal da ministra Marina Silva. Há um contraste em o que ela fala, o que essas ONGs falam e a realidade do povo que habita a Amazônia brasileira. Por exemplo, no dia de ontem, ela, ao lado do Alckmin, menciona que os índios são aqueles brasileiros que mais preservam e cita isso como um exemplo. Amigos, vocês que estão nos prestigiando com essa audiência, os índios foram enganados, os índios brasileiros são segregados, eles estão passando fome. Não é à toa que morreram mais Yanomamis no ano passado do que no governo do presidente Bolsonaro, porque você tem uma área, a reserva Yanomami, ela é maior do que Portugal e não tem uma estrada. Qual é a atividade econômica que você pode inventar num lugar que é maior do que Portugal sem um acesso? Então, na verdade, quando ela elogia os índios, ela está elogiando a miséria, a pobreza, no estado dela, no estado. Se você for andar em Feijó, como eu fui agora há pouco, você vai ver índio revirando lata de lixo no meio da cidade. E isso é para dar como exemplo, pelo amor de Deus. Então, nós, brasileiros, precisamos retomar a nossa capacidade, o nosso controle sobre a Amazônia brasileira. Você pega, por exemplo, nós temos hoje a maior parte da reserva de água doce do planeta. Nós temos a maior reserva de água de terra agriculturável do planeta. Nós temos minérios quase que exclusivamente brasileiros, como é o caso do nióbio. Um avião não decola sem nióbio. Nós éramos para ser o país mais rico do mundo. E não somos. Então, a gestão está errada. E um dos erros é essa submissão que o governo atual, de novo, com a Marina Silva, de novo, se submete a interesses estrangeiros e a COP que vai acontecer no Pará é mais um exemplo disso. Vem para cá quem não cumpre nada. Ora, quando o Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, ele foi apenas mais honesto, porque a Inglaterra vai lá, se compromete para depois não cumprir. Sabe quem é que não cumpre o Acordo de Paris? A própria França. Então, eles exploraram as riquezas naturais deles e querem nos proibir, por interesses econômicos, travestido de preocupação ambiental, porque não é, como reserva de mercado para o futuro deles. A única maneira de tirarmos populações brasileiras pobres da miséria e da fome, inclusive populações indígenas, é através da economia, é gerando atividade econômica, gerando emprego e renda, senão não tem forma. E a prova, e eu termino por aí, é que essa turma, ela controla a Amazônia há 40 anos e ela não melhorou. A região mais pobre do Brasil é exatamente a região que eles controlam, que é a Amazônia brasileira. Pobreza aumentou, a dependência de Bolsa Família aumentou. O único estado do norte do Brasil que tem mais carteira assinada do que Bolsa Família é Rondônia. E não é uma coincidência, é porque Rondônia abriu quase um terço do seu território e tem no agronegócio uma atividade econômica forte, o que nós, outros estados, não temos. Agora, senador, a ministra Marina Silva ela disse em diversas ocasiões que a decisão sobre a exploração da margem equatorial seria técnica vinda principalmente do IBAMA. Técnicos do IBAMA já fizeram um parecer, tem matéria inclusive no site da CNN Brasil, orientando o órgão a vetar esta exploração na margem equatorial. Alguns dos argumentos são impactos para as comunidades locais, impactos ambientais para a fauna e flora e também a falta de estudos, no caso, avaliação ambiental de área sedimentar não cedida pela Petrobras. Há clareza nestes argumentos técnicos para vedar esta exploração na margem equatorial e de que forma
o senhor acredita que seja possível contornar a opinião técnica do IBAMA para aí sim explorar petróleo na região sem descredibilizar o órgão ambiental? Me perdoe a franqueza, vou lembrar aqui de uma frase do meu finado pai, chamava Mamed Bittar. Isso é conversa fiada para boi dormir. Na verdade, eu vou repetir. Essa turma toda tem uma relação econômica com ONGs das quais eles fazem parte ou faziam parte, eles vão para o governo, saem das ONGs, depois eles saem do governo, criando o mecanismo de tirar poder do Estado brasileiro, passando para as ONGs, depois eles voltam para as ONGs, uma relação absolutamente promíscua. Eu faço aqui uma reflexão com a população que está nos assistindo. Quer dizer que a Inglaterra soltar mais de 100 licenças novas para perfuração de petróleo não afeta nada. A Noruega, que banca o Fundo Amazônia, ter 51% do seu PIB baseado em exploração de petróleo e gás, não tem problema. Isso é uma hipocrisia. Exigem do Brasil algo que eles não fazem. E nessa conta da Marina, nessa conta do governo do PT, que é o quinto governo dessa turma, né? Nós tivemos 9 eleições no Brasil, a esquerda ganhou praticamente todas, à exceção do Bolsonaro. Essa turma não põe na conta a pobreza da Amazônia. Quer dizer, a preocupação é só com a árvore. Nós temos do bioma amazônico mais de 80% dele preservado. Então, e o cidadão que está lá dentro? Quando esses encontros acontecem, né, com muito dinheiro público, como agora a COP, que vai consumir uns 7 bilhões de dinheiro brasileiro, se fala de biodiversidade, da fauna, mas esquece que na Amazônia tem mais de 30 milhões de pessoas e que passam fome. Então, o ser humano não entra nessa conta. Vamos lá, os Estados Unidos agora retomaram o seu programa de exploração de petróleo e gás. A Alemanha, por exemplo, que é a outra que ajuda a financiar algumas ONGs no Brasil, o que ela fez quando a Rússia cortou a produção de gás? Ela aumentou a produção de carvão, de queima de carvão. Alguém teve coragem de ir lá questionar a Alemanha? Eu pergunto a você, Gabriel, na verdade, uma reflexão. Se esse povo fosse verdadeiro, se de fato o que move essas COPs todas fosse de fato a preocupação ambiental, quem seria o grande inimigo? Seria o Brasil, que tem as leis mais protetivas do planeta, ou seria a China? Amigos, a China sozinha joga 1/3 de todo o CO2 do planeta. A China sozinha. Depois são os Estados Unidos. Alguém que está nos assistindo já viu eles se virarem contra a China? Não. Então é hipocrisia. Sabe o que a Amazônia representa no planeta Terra? 1%. 1% do planeta. Você quer me convencer que 1% do planeta é que muda o clima dos 99%? Então, isso é pura hipocrisia de quem vive num mundo paralelo. Porque o mundo da Amazônia, eu sou um homem do norte. O mundo do norte, o mundo da Amazônia é de fome. Eu acabei de voltar agora do Rio Jurupari, lá no município de Fejó. O que você vê lá são índios pobres, miseráveis. Você vai lá na beira do rio, também moradores passando necessidade, não tem acesso, não pode se fazer uma estrada, não pode se fazer uma ponte. Então, agora, senador, eu faço essa reflexão. Senador, no caso do governo, nós temos, por exemplo, o ministro de Minas e Energia apoiando publicamente a exploração na margem equatorial. O próprio presidente Lula também fazendo apoios para a exploração consciente do petróleo na visão do governo. Há apoio suficiente para que a exploração da margem equatorial não vire, por exemplo, você mesmo citou, uma ferrogrão, no caso, travada há anos e anos por conta dessa regulação ambiental? Por bem ou por mal, nós teremos uma decisão rápida na visão de você que acompanha essa política em Brasília com bastante intensidade? Nesse caso específico, a política tem dessas coisas. Quem que é o presidente do Congresso Nacional, portanto do Senado? Davi Alcolumbre. De qual estado Davi Alcolumbre é? Do Amapá. Então, isso faz com que a luta para que essa atividade econômica possa finalmente acontecer no Brasil, gerando divisa, gerando emprego para a população brasileira, faz com que ela tenha mais possibilidade de ser resolvida. Agora, me parece que enquanto não acontecer essa COP de fantasia,
porque eu vou repetir, China comunista não obedece COP nenhuma, nunca obedeceu. Os Estados Unidos, que são a outra potência industrial do planeta, segundo colocado em emissão de gás carbônico no planeta, já disse que não vai, já saiu do Acordo de Paris. Então é uma COP que não significa nada. Significa o Brasil gastar dinheiro para escutar europeus que não fazem o que nós fazemos, vir aqui dar lição de moral. Me parece que o governo do Lula, o quinto governo, está apenas esperando passar a COP para desmoralizar a Marina e fazer com que o IBAMA solte essa autorização. Agora, veja, se o governo quer, você mesmo afirmou, Gabriel, e eu também tenho essa compreensão, que o presidente quer. Ora, o IBAMA, o chefe do IBAMA é cargo de nomeação. Se ele quer, tire de lá. Se ele não tira, o que ele demonstra? Que ele faz parte desse pool de ONGs, quase todas ligadas à esquerda, com recebimento de dinheiro de fora do país, que no fim das contas são base eleitoral para eles aqui no Brasil. Porque ele é o chefe, ele é o presidente do Brasil. A Marina, qual é o peso que ela tem no Congresso Nacional? Nenhum. Ela não tem partido político com senadores, ela não tem partido político com deputados federais. Então, como diz o meu querido Aldo Rebelo, que eu imputo assim, uma das pessoas hoje, um dos maiores conhecedores da Amazônia do Brasil, e com toda a legitimidade, estudo, livros publicados, ele diz isso. A base que sustenta este povo não é partidária, não é peso no Congresso Nacional, é a influência que vem de fora do Brasil. Quer dizer, até quando o Brasil vai deixar ser governado de fora para dentro, numa região riquíssima como a Amazônia brasileira, recebendo em troca a pobreza do povo da Amazônia? Então a COP, me parece que o governo está esperando passar a COP, muito pelo peso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá e que defende essa exploração, para logo em seguida poder destravar o que só acontece no Brasil, vamos deixar isso bem claro, essa burocracia que faz com que aqui uma hidrelétrica demore 7 anos, 8 anos, 10 anos para ter autorização. Só tem no Brasil, isso não existe. Essa demora, essa burocracia, em lugar nenhum do planeta, é só aqui. Mas eu espero, de qualquer sorte, que após a COP, essa fantasia que vão fazer lá em Belém do Pará, a gente possa ver finalmente destravado e o brasileiro que precisa de emprego, que precisa de renda, possa ver como todos os países que têm petróleo o exploram. Tá? Então que nós possamos fazer a mesma coisa que todos os outros fazem a bem do nosso povo. Senador, obrigado pela participação aqui conosco no CNN Money, sempre bem-vindo, portas abertas. Agradeço pelo tempo cedido à nossa equipe. Não, eu é que agradeço vocês. Para mim, eu sou um paulista de nascimento, acriano por opção. Eu tenho paixão pelo meu estado, paixão pela Amazônia. E esse tema é o que mais me incomoda de todos. Mais do que a roubalheira no INSS, eu não me conformo de você ter tanta gente falando de Amazônia com um potencial monumental, né? Basta ver nióbio, praticamente o nióbio do planeta é nosso, nenhum avião sai do chão sem ter nióbio, e ao mesmo tempo a população da Amazônia, milhões de brasileiros passando necessidade, não tendo uma estrada, não pode se fazer uma ponte. Como é que as pessoas imaginam que você vai levar então saúde pública aos ribeirinhos, você vai levar segurança pública? Como? Não tem nem estrada, você não tem ponte, que loucura é essa? Então, eu é que agradeço à CNN por me dar essa oportunidade de falar um pouco, talvez, o outro lado, que poucas pessoas talvez tenham essa oportunidade. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, senador Márcio Bittar, pela União do Acre.